Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho do Centro Espírita Chico Xavier. Mais uma vez, em nome de Jesus, nosso divino amigo, nosso querido irmão de todas as horas, de todas as horas difíceis, mas também nas horas que são de alegria, de amor. Ele está conosco permanentemente e nós sabemos disso por tudo que nos cerca, pelas coisas do nosso dia a dia, pelas coisas que nós vivenciamos. Então nós sabemos do seu poder, da sua bondade, do seu infinito amor para conosco. E mais uma vez nós trazemos o Evangelho do livro Fonte Viva, psicografia do nosso querido Chico e a lição de Emmanuel, que vem nos falar das coisas que são fáceis de detectar quando nós cremos, quando nós adoramos Jesus, porque Ele nos ama infinitamente. E essa lição se chama Demonstrações do Céu. E está no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 30, a seguinte frase. Disseram-lhe, pois, disseram ao Cristo: que sinal fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Quer dizer, só essa frase já daria um evangelho magnífico, porque a gente vai lembrar que nós estamos esperando de Jesus um sinal. Mas Ele nos dá todos os dias sinais da sua infinita bondade, do seu zelo para conosco, porque Ele tem um zelo para conosco, do seu carinho, do seu infinito amor para conosco. Então nós cremos e não precisamos mais de sinais, porque o sinal maior é a vida que Ele nos dá. A vontade de viver, a vontade de trabalhar, mesmo muitas vezes estando cansada de tudo aquilo que o dia a dia nos proporciona, às vezes cansada da mesmice do dia, dos dias, mas na verdade é que nós, muitas vezes, o corpo cansa, mas sabemos que Ele está conosco. E aí Emmanuel vem nos explicar um pouco mais sobre isso. E ele diz: em todos os tempos, quando alguém na terra se refere às coisas do céu, verdadeira multidão de inquisitores se adianta pedindo demonstrações objetivas das verdades anunciadas. Assim é que médiuns modernos são constantemente assediados pelas exigências de quantos se colocam à procura da vida espiritual. E muitas vezes, e aqui é um comentário meu, e muitas vezes essas pessoas só vão atrás de demonstrações, mas não querem saber da vida espiritual, são apenas curiosos para hoje querer saber e amanhã nunca mais se importar com isso, mas querem demonstrações objetivas. Esse é evidente e deve dar provas daquilo que ele identifica.
Aquele escreve em condições supranormais e é constrangido a fornecer testemunho das fontes de sua inspiração. Todo mundo julga antes de saber, antes de conhecer, e querem demonstrações, principalmente dos médiuns que são videntes, dos que são escritores, e buscam realmente essas pessoas para que ela fale alguma coisa, mostre alguma coisa, sendo que isso não é importante. O importante é nós nos convencermos daquilo que Jesus fala para nós. Mas nós não queremos saber disso, muitas vezes vamos atrás de fenômenos. Aquele outro materializa os desencarnados e por isso é convocado ao teste público. Olha aqui, é bem isso. E Emmanuel falou isso em 1950 e pouco, e nós estamos há 70 anos depois ainda falando a mesma coisa. Todavia, muita gente se esquece de que todas as criaturas do Senhor exteriorizam os sinais que lhe dizem respeito. O mineral é reconhecido pela utilidade. A árvore é selecionada pelos frutos. O firmamento espalha mensagens de luz. O ar esparge informações sem palavras do seu poder na manutenção da vida. E entre os homens prevalecem os mesmos imperativos. E aí Emmanuel vem dizer exatamente isso, que nós demonstramos as nossas qualidades e os nossos defeitos. É só apreciar. Nós vamos demonstrar aquilo que somos sempre. É só nos dar tempo. Cada irmão de luta é examinado pelas suas características. O tolo dá-se a conhecer pelas puerilidades. O entendido revela mostras de prudência. O melhor demonstra as virtudes que lhe são peculiares. Desse modo, o aprendiz do Evangelho, ao solicitar revelações dos céus para a jornada da terra, não deve olvidar as necessidades de revelar-se firmemente disposto a caminhar para o céu. Houve dia em que a turba vulgar dirigiu-se ao próprio Salvador, que a beneficiava, perguntando: que sinais fazes tu para que o vejamos e creamos em ti? Imagina, pois, se o Senhor da vida, se ao Senhor da vida foi dirigida semelhante interrogativa, que indagação não se fará do alto a nós outros? Toda vez que rogamos sinais do céu, a fim de atendermos ao nosso simples dever. Então, quando nós temos um dever, seja ele qual for, nós devemos fazer as coisas sem demonstrações. Nós não precisamos mostrar nada a ninguém. Com o tempo, nós nos mostramos às pessoas. E se formos dignos dos outros nos seguirem, muito bem. Se não formos,
que nos abandone. É bem por aí. Nós sabemos disso. Então, nós não precisamos demonstrar a ninguém o que somos, porque aos poucos todos nós saberemos quem é quem. E Jesus precisava demonstrar, precisava dar sinais do que ele era? Desde sempre que esteve aqui, demonstrou ser o melhor, a melhor alma, o melhor espírito, o grau mais elevado de Filho de Deus estava conosco. Não precisava disso. E demonstra isso todas as horas, quando nós em aflições pedimos a Ele que nos dê a sua bênção, as demonstrações. Porque na maior aflição, nós sim pedimos a Ele que venha até nós. Na verdade, é nós que vamos até Ele, porque Ele está sempre conosco e estará. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine sempre, que nos dê sempre a oportunidade de trabalharmos na sua seara de amor e de luz. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.